também para que a gente tenha nesse computador. Eu gostaria, antes de mais nada, dizer da minha alegria de te ter conosco, o professor Eduardo Talamini, um professor com quem eu já tive diversas oportunidades de conviver ao longo dos anos e aprender muito contigo. Sempre digo que gosto muito da tua maneira sagaz, inteligente, competente de analisar os diversos temas da dogmática processual, e um membro da Proquinet, com o grupo de pesquisa Meios Adequados de Solução Heterônoma dos Conflitos Dentro e Fora de Estado, que agora nos explicava aqui brevemente o porquê das hélices helicoidais de DNA representarem o grupo, né? Seria bom até, Talamini, antes da gente continuar, aqui nesse momento de abertura, enquanto as pessoas ainda estão ingressando, nós já temos aqui 56 participantes, mas deve entrar mais algumas pessoas, porque tinham mais inscritos. Eu acho que mais que isso, hein? A gente tem aqui, aparentemente, 75. Já estão ingressando. Tá 3 grupos de 25 aqui já completos, aparentemente. Então, nós estamos aqui embaixo aparece menos, você tem razão, Estamos progredindo, né? Todos muito ansiosos para te ouvir falar sobre esse tema, um tema que tu escreveu bastante, um tema que tu pensou bastante, um tema que nós temos algumas divergências, e o que torna isso ainda mais interessante, né? Eu acho que a oportunidade de nós discutirmos temas entre grupos de pesquisa onde existam divergências, onde existam pontos de vista que possam ser reforçados, refutados, é que fazem uma boa ciência processual. A ideia de uma ciência processual que apenas se reforça dogmaticamente não faria nem sentido. Então, reforçando o que eu sempre digo, da alegria de estar contigo, de discutir esses temas, professor Eduardo Talamini, livre docente em Direito Processual pela USP, professor de Processo Civil e Arbitragem na Universidade Federal do Paraná e advogado ativo, sócio da Justin Pereira Oliveira e Talamini. É um prazer e uma satisfação enorme te ter conosco aqui para discutir esse tema das medidas executivas atípicas. O que eu reputo ser uma transformação no sistema de execução do processo civil, mas há muita polêmica em torno desse tema. Talvez esse tema ele possa ser, no futuro, se mostrar um tema de grande impacto. Ele hoje já causa grandes dúvidas, grandes indagações, assim como no futuro ele pode deixar de ser relevante. Então, te ouvir sobre esse tema, as tuas preocupações, as tuas indagações, o teu belíssimo artigo introdutório desse livro que tu coordenaste com o nosso samurai do processo, Marcos Yuji Minami, é um marco para que nós possamos fazer esse debate. Depois, se tu me permitires, Talamini, eu até vou tirar uma parte do artigo para disponibilizar para os membros do grupo, né? Não todo, claro, respeitando os direitos autorais. Eu não sei se ele está na academia. Ele está inteiramente disponibilizado. Ele está todo disponibilizado no Academia já. Ah, que maravilha. Talvez até uma versão mais atualizada do que o da primeira edição desse livro. Uma versão que corresponde mais ou menos ao da segunda edição, que é o que saiu na revista de processo. Tá? Ótimo. Essa aqui já é a segunda edição. Perfeito. Tá? Então, esse está bem atualizado. Esse é o mais atualizado. E eu já pedi para a Rafaela, que nos assessora aqui no grupo de pesquisa, para postar aqui o teu academia.edu. Sigam o professor Talamini, é um grande especialista nessa área, um grande especialista em arbitragem, um professor destacado, tem o curso avançado de Direito Processual junto com o professor Wambier. Professor Talamini, Vossa Excelência tem a palavra, pelo tempo que desejar, para expor aí as linhas gerais do artigo e depois a gente começar aqui um debate frutífero. Eu acredito que a gente ficando aqui entre 1h e 1h30, nós estamos bem. Tá ótimo. Eu agradeço muito o convite, eu fiquei muito feliz mesmo em ser convidado, né? É uma satisfação imensa estar aqui debatendo com você, com o seu grupo de pesquisa e com tantos outros queridos amigos, muitos ligados a grupos de pesquisa meus, muitos aqui ex-alunos, orientandos e tudo mais. Enfim, é uma satisfação muito grande estar aqui.
Vou tentar ser breve nessa exposição inicial, né? Deixa para tentar aprofundar alguns dos aspectos, esmiuçá-los depois. Eu começo dizendo que o artigo 139, inciso 4º, foi confessadamente um jabuti. A gente está acostumado a criticar jabuti, para quem não sabe, tá? É a expressão que se usa para aquilo que aparece na lei e que entrou na lei meio que descuidadamente. Tem que se percebesse que lá estava, né? O Eduardo Cunha, né, ex-deputado e hoje condenado, Eduardo Cunha, ele se orgulhava de saber colocar jabutis em lei, mas ele não é o único, não foi o primeiro nem será o último. E nós usamos essa expressão e transformamos isso em algo pejorativo quando não gostamos do Instituto, porque frequentemente foram adotados jabutis na técnica legislativa brasileira de processo, né? Por exemplo, todo mundo se pergunta por que o código anterior, na reforma dele, tinha 2 dispositivos sobre tutela antecipada, o 273 e o parágrafo 3º do 461. A resposta tinha a ver com jabuti. A resposta do Kazu Watanabe era a seguinte: ele pôs o 273 para chamar a atenção de todo mundo, porque a gente achava que não passava. Se não passasse, passava batido o parágrafo 3º do 461. No fim, passaram os dois ficaram lá. 139, inciso 4º, teve, em certa medida, esse significado. Houve uma discussão a respeito da inclusão de disposições que conferiam poderes gerais para a adoção de medidas coercitivas, atípicas, sobretudo. As subrogatórias também são relevantes, mas o universo de atipicidade na subrogação é relativamente mais limitado. A gente pode falar um pouco disso depois. Portanto, o CES da questão é invariavelmente a medida coercitiva atípica, sem ignorar que possam existir mesmo medidas subrogatórias atípicas. Mas houve um debate, e nesse debate a ala que pretendia a generalização de medidas coercitivas atípicas na disciplina específica lá do processo de execução ou do cumprimento de sentença, pagamento de quantia, etc. e tal, foi derrotado. E daí restou a inclusão de um dispositivo discreto no 139, que, entre outros poderes para o juiz, atribui a ele o poder de adotar medidas atípicas, subrogatórias, coercitivas e indutivas, que seriam medidas, portanto, de medidas de indução psicológica mediante a oferta de vantagens em vez de desvantagens. Isso entrou e ficou lá no 139, inciso 4º. Diante disso, vai se perguntar o que isso significa, como isso se coaduna com o sistema, como é que a gente faz para conjugar uma disposição que diz o juiz pode atipicamente adotar a medida que reputar mais adequada para o caso concreto, seria essa a leitura, digamos, livre e mais ampla do 139, inciso 4º, versus uma descrição detalhada de como é, por exemplo, o procedimento executivo no cumprimento de sentença, com previsão de mecanismos típicos coercitivos, tais como a multa, né, de 10%, como tem, em certa medida, esse caráter, a ameaça do protesto do título, tal como a inscrição do nome do devedor no cadastro de devedores. São medidas que acabam cumprindo também esse papel. Como coadunar uma coisa com a outra? Afinal, é tradicional a observação de que a lei não dá com uma mão para tirar com a outra, né? Senão ficaria mais ou menos assim. Tem que seguir esse roteiro pré-definido. Mas se não quiser, não precisa. Faça o que quiser, né? Seja livre para fazer o que bem quiser. Então, todo mundo que se propõe a tratar do tema tenta encontrar uma explicação para isso. Pode ter muita divergência de um para outro, mas todo mundo vem dar uma explicação. É muito comum que se aludam a argumentos de subsidiariedade, de essencialidade e assim por diante. Tá? Eu, no texto aqui o Zanetti gentilmente se referia, eu me propus a fazer um exame à luz dos diferentes regimes jurídicos, das diferentes modalidades de execução, conforme a natureza do dever ou obrigação envolvido. Para começar dizendo que, no cumprimento de sentenças que envolvam fazer e não fazer, a discussão é desnecessária, pois ali já houve uma grande subversão do sistema, uma grande revolução do sistema. Eu diria, a maior inovação no sistema processual brasileiro, considerando tudo que aconteceu em 2015 e tudo que aconteceu nas reformas dos anos 90 e 2000. A maior revolução de todas foi o 461, em 94,
e, sobretudo, a conscientização do alcance dele no final dos anos 90 e a aplicação que ele passou a ter no campo dos deveres de fazer e não fazer. Então, ali, claramente, há um sistema que privilegia a tipicidade das medidas coercitivas e subrogatórias. E por que isso se justificava plenamente, primeiro nas obrigações de fazer e não fazer? Foi um capricho do legislador se preocupar especialmente com elas, ou haveria uma explicação para isso? E existe uma explicação muito razoável, muito simples, que é a seguinte. Primeiro, uma parte significativa dos deveres de fazer, para não falar dos de não fazer, que são sempre assim, os deveres de fazer, uma parte deles, e todos os de não fazer, reveste de um certo caráter infungível, personalíssimo, no sentido de que é o devedor que tem de cumprir aquilo. Portanto, ali a medida coercitiva é muito relevante, é fundamental, só assim vai ter tutela específica. Para aqueles deveres de fazer que são fungíveis, ainda assim, invariavelmente, para não dizer sempre, mas quase sempre, o custo da subrogação seria muito maior do que o custo para se forçar o próprio devedor a fazer. Isso não é necessariamente uma realidade, tá? Adiantando um pouco aqui a comparação, na obrigação de pagar a quantia certa ou na obrigação de entregar coisa. A obrigação de pagar a quantia certa tem mecanismos subrogatórios relativamente pouco custosos. Se eles são eficientes ou não, esse é um outro aspecto para se ver em seguida, até para identificar o campo das medidas atípicas. Mas o custo da penhora e da alienação executiva do bem, seja por asta pública, seja por leilão, né? Seja por alienação por iniciativa privada, é um custo bem menor. Agora pensa no custo para se fazer uma obra no lugar do empreiteiro que deveria ter feito e não fez, né? Primeiro que o mecanismo subrogatório tende quando vai ser aplicado, automaticamente transformar aquilo já em obrigação de pagamento de quantia. No seguinte sentido, tudo bem, se essa obrigação de fazer é fungível, outro pode fazê-la no lugar do devedor, do réu. Perfeito, ótimo. Mas quem vai fazer? Um terceiro. O que esse terceiro tem a ver com a relação obrigacional, com a relação jurídica original? Nada. Ele vai ser contratado para isso. Ele trabalha de graça? Não. Tem de pagá-lo? Tem. Então, daí de duas, uma. Ou o credor, o autor da ação, adianta para depois ser reembolsado, ou ele não adianta, mas vai direto buscar dinheiro no patrimônio do réu para daí custear, pagar para aquele terceiro fazer. Então, os italianos notam isso com muita precisão. A chamada execução por subrogação, na obrigação de fazer fungível, ela nada mais é do que uma disciplina especial, diferenciada para uma liquidação. No sentido de que o que eu faço ali, nada mais, nada menos, é ver um modo de ver quanto é que custa para aquele terceiro fazer. Isso vira uma execução por quantia, ao fim e ao cabo. Eu vou buscar dinheiro no patrimônio do devedor para que isso custeie a realização pelo terceiro. Portanto, vejam a importância que assume o mecanismo coercitivo nesse terreno. Isso explica, então, por que se deu essa especial atenção, primeiro, aos deveres de fazer e não fazer. Então, ali há um amplo campo de emprego da tutela, da medida executiva atípica, seja ela coercitiva, seja ela subrogatória. E eu dizia, o campo da subrogação atípica é bem mais limitado. Invariavelmente, a subrogação possível no fazer e não fazer, no fazer, no não fazer, nem existiria em tese, nem existiria. No fazer é alguém fazer no lugar do obrigado, às custas do obrigado, caindo, em princípio, numa obrigação de pagamento de quantia. No não fazer, nem isso existiria. Tá? É claro que a realidade vai se impondo para a gente vai vendo novas construções, novas formulações. Então, se a subrogação no não fazer seria inviável, e a gente sempre diz que o não fazer é sempre infungível, isso é verdade quando nós pensamos especialmente na pessoa física, na pessoa natural. Na pessoa jurídica, não há como substituir-se no não fazer o obrigado por outrem, como seria na pessoa física. Mas eu posso substituir a administração do obrigado.
Então, aqui surge uma importante medida subrogatória atípica, que é a intervenção judicial na administração da empresa, na administração da entidade pública, seja lá no que for, para que, assumindo essa posição interna, a administração do devedor, faça-se ou não se faça aquilo que ele deveria fazer ou não fazer. E aqui a gente passa a ter subrogação, inclusive, na obrigação, no dever de não fazer. Então, vejam que há aí um campo para medida subrogatória atípica, inclusive. Mas esse, eu dizia, é o campo fácil, é o campo dos deveres de fazer e não fazer. Aqui, então, a plena incidência da atipicidade, inclusive porque isso está previsto na disciplina específica do cumprimento da sentença de fazer e não fazer, como já estava no regime do 461 do Código anterior. Questão outra já é saber o quanto isso se aplica à execução do título executivo extrajudicial, de fazer e não fazer. E aqui já surgem ressalvas, já surgem objeções, porque aqui é bastante discutível que eu possa atribuir a um documento privado, como é, em regra, o título executivo extrajudicial, que eu possa atribuir a ele uma mandamentalidade ou coisa tal que me permita automaticamente passar a impor medidas coercitivas ao executado com base nele. Esse é o argumento principiológico. Do ponto de vista dogmático, não pode, porque a lei diz que não pode. Porque a lei previu lá o que acontece na obrigação de fazer e não fazer no processo de execução, e ela não abriu esse campo todo ele atípico. Vai haver algum terreno para medidas atípicas aqui? Também vai. Eu deixo para falar disso daqui a pouco. Tá? Daí, em 2002, estendeu-se o regime do fazer e não fazer para entrega de coisa, no cumprimento de sentença, na execução de sentença de entrega de coisa, para se dizer que se aplicaria no que coubesse aquele regime, o que significava, inclusive naquele momento, passar a existir uma autorização para emprego de medidas atípicas no cumprimento da sentença de entrega de coisa. E daí vem a pergunta, significa que daquele dia em diante passou-se a usar indiscriminadamente medida coercitiva atípica no cumprimento da sentença de entrega de coisa? Não necessariamente, não necessariamente. Não há sentido em eu adotar medidas coercitivas quando eu consigo, por um modo subrogatório, atingir de um modo mais simples, menos oneroso para o executado e mais eficiente para a jurisdição e para o exequente, o mesmo resultado. Então, o exemplo que eu costumo dar é se a bicicleta devida está no quintal da casa do devedor, o devedor não pôs cadeado no portão, não tem cachorro em casa, é muito mais fácil mandar o oficial de justiça lá, pegar a bicicleta e levar embora. A busca e apreensão é o modo mais simples e direto, e é barato, diferentemente da subrogação no fazer, que é sempre muito custoso. Portanto, aqui também, embora exista uma autorização genérica para emprego de medidas atípicas, ela normalmente não vai ser usada, sempre que a medida subrogatória, que é o caminho normal da busca e apreensão ou da emissão na posse, forem mais simples e diretos. A gente tem que compreender que a execução não é nem um modo de enriquecer o exequente, por exemplo, com a incidência de uma multa, etc. e tal, nem um castigo, uma pena para o devedor. O devedor pode sofrer sanções punitivas, penais, civis e criminais, mas para isso há toda uma outra seara. O que se busca aqui é sempre a mesma coisa. Qual o modo mais eficiente, simples e menos custoso e sacrificante de se fazer isso? Então, vejam que já mesmo na execução para entrega de coisa, embora exista uma previsão específica, que não é a genérica do 139, é a específica lá dos artigos que tratam do cumprimento da sentença, mesmo ali a gente já vai usar isso com parcimônia. Em grande medida, toda a discussão sobre cabimento de multa para a exibição do documento está deslocada, porque, em tese, cabe multa para a exibição do documento. Né? A questão é saber quando é verdadeiramente necessário empregar essa multa, para ficar num exemplo de um tema que está sendo discutido no STJ. E daí alguém vai perguntar, mas para que, então, serve a previsão de medida atípica para a entrega de coisa, se você está dizendo que é para fazer por emissão na posse ou por busca e apreensão, conforme o bem seja imóvel ou móvel? Justamente para superar aqueles episódios em que eu dependo de uma colaboração ativa do executado. Então, se o bem está em local de difícil acesso, se não de impossível acesso, se não com a colaboração, a não ser que o executado colabore, aí a medida coercitiva passa a ter que cumprir um papel para eu impor ao devedor que ele cumpra esse dever acessório de cooperação, que é um fazer, na verdade.
que é me permitir ter acesso ao bem, ou não fazer, abster-se de criar dificuldades, ou ainda, quando eu nem sei onde o bem está, eu preciso que o devedor antes me conte onde o bem está. Aí também assume um papel fundamental a medida coercitiva para a entrega de coisa. Por fim, ainda, a medida coercitiva assume um papel fundamental para a entrega de coisa quando há tutela de urgência. Na tutela de urgência, eu não tenho lá muito como ficar escolhendo o que eu vou fazer. Na exata proporção do grau de urgência que eu tiver, quanto mais urgente for a situação, mais eu vou me valer de mecanismos que possam propiciar esse resultado. Até não é incomum, nesses casos, que o juiz determine duas coisas ao mesmo tempo. Ele mande que o oficial de justiça vai tentar localizar o bem e, ao mesmo tempo, já combina contra o devedor uma multa para que ele mesmo apresente o bem ou diga onde está, etc. E tal. Então, a urgência, de fato, autoriza esse emprego dessas medidas atípicas. Autoriza, seja pela própria essência mandamental desse pronunciamento, seja pela regra aberta, tanto no Código atual, pelas normas abertas, tanto no Código atual como no anterior, a respeito de como se executa um pronunciamento urgente. Voltando, então, agora para a execução de título extrajudicial de fazer e não fazer, eu diria que, em certa medida, também vai ser nesse campo que vai poder ser usada a medida atípica, já que o processo de execução do Código de títulos extrajudiciais de fazer e não fazer não previu lá propriamente medidas atípicas. Então, em que terreno eu vou poder usar? Nos terrenos de colaboração imprescindível do executado nas questões de tutela de urgência. E daí eu chego, e prometo ser muito rápido nesse último ponto, eu chego no problema da obrigação por quantia certa. Aqui, a grande crítica que se faz à teoria de que indiscriminadamente poderíamos usar medidas coercitivas atípicas reside na circunstância de que o ordenamento, detalhadamente tipificou como é que funciona uma execução por quantia certa, seja no título judicial, seja no título extrajudicial. Aqui que aquele paradoxo se torna muito gritante. A troco de que o legislador se daria o trabalho de gastar artigos e mais artigos explicando como é que é penhora, publicação de edital, como é que é adjudicação, como é que é arrematação em leilão, para depois dizer, ou nada disso, ou você, juiz, faz como bem entender. Tá? Não há muito sentido nisso. Vejo que há uma certa artificialidade também hoje na discussão sobre a tipicidade, porque se pararmos para verificar, em que pese o discurso de certos autores, como Araquém de Assis, que diz que a execução é sempre invariavelmente atípica, a alienação por iniciativa privada tem muito pouco, por exemplo, de típico. O Código autoriza aqui um terceiro agente privado encontre o melhor modo de realizar a alienação do bem e assim por diante. Então, vejo que já há uma grande carga de atipicidade também naquele regime dito típico. Mas o paradoxo existe. Como eu poderia dizer que pode ser feito qualquer coisa se, por outro lado, o sistema fez um detalhamento, fez uma regulamentação detalhada. E mais, o sistema claramente adotou aqui um pronunciamento que é condenatório, que propicia subrogação. Não há uma ordem para o executado na condenação tradicional. Não estou me referindo aqui a alimentos, estou me referindo à condenação por quantia tradicional. A ideia ali é de que se o sujeito não paga, vai se produzir o resultado independentemente da colaboração dele. E como eu disse antes, ao menos em tese, essa produção de resultado não é tão custosa assim. Ela poderia ocorrer desde que, e aqui eu vou chegando no ponto que me interessa, desde que ele tenha patrimônio, e desde que ele não esconda o patrimônio, desde que ele não se desfaça do patrimônio. Tá? Pois bem, dito isso, eu diria que no cumprimento da sentença e na execução do título extrajudicial, eu não posso direta e primordialmente usar medidas coercitivas, ressalvados os alimentos, que podemos falar depois. Não posso usá-las diretamente, porque o sistema previu um outro roteiro para ser seguido aqui. Mas o sistema também previu verdadeiramente deveres de cooperação do executado na execução por quantia certa. Previu que o executado não pode se desfazer de seu patrimônio fraudulentamente e previu que o executado tem que garantir a informação de qual é o seu patrimônio e como se acessa o seu patrimônio. Esses são verdadeiramente deveres do executado, que não se confundem com a relação obrigacional, quando for meramente obrigacional a relação que dá base à execução, porque às vezes ela também não é, às vezes ela já tem uma natureza pública que vai mais longe do que isso. Seja como for,
existem esses deveres de cooperação que antecedem em muito todo o discurso atual sobre o artigo 6º do Código. Sabe que sempre houve no nosso Código um elenco de obrigações, de deveres do executado em face do juízo executivo. Relativamente a esses deveres, o juiz pode pedir verdadeiras ordens. E aqui ele pode se valer dos mecanismos atípicos, coercitivos. Então, se eu tenho que dar uma explicação de onde é que eu uso, inclusive no pagamento de quantia, porque 139(4) diz, inclusive pagamento de quantia. Qual é o campo, por excelência, para usar medidas coercitivas? Na asseguração da observância desses deveres de disponibilização do patrimônio e de acesso ao patrimônio, para que o patrimônio possa ser penhorado. Alguém vai dizer, mas isso é caprichoso de sua parte. Não é, isso é razoável. Isso é razoável. Vamos inverter a equação. O sujeito é executado numa sentença condenatória de pagamento de quantia e ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro nenhum. Não tem no banco, não tem nada, não tem um tostão, não tem onde cair morto. Adianta eu combinar a medida coercitiva atípica contra ele? Rigorosamente não. Isso não vai dar resultado. Vai funcionar como castigo, pode funcionar como uma fonte de virtual enriquecimento do exequente, que não vai ficar rico. Só vai ter lá um crédito, por exemplo, se a gente aplicar uma multa atípica diária. Veja, não foi prevista nem multa diária aqui nesse caso. Mas, bom, adianta? Não vai adiantar, não vai produzir resultado. Hipótese 2. Ele até tem patrimônio, mas ele não tem liquidez. Ele tem uma fazenda. Ele não escondeu a fazenda, ele não tentou passar para terceiros a fazenda. A fazenda existe, está lá. O que é mais racional e eficiente de ser feito? Eu ficar combinando uma multa ou uma medida coercitiva típica para que ele venda ele mesmo a fazenda e entregue o dinheiro na execução e cumpra a obrigação de quantia, ou eu me valer dos mecanismos típicos de penhora dessa fazenda e de alienação por iniciativa privada, inclusive com a possibilidade de fazer isso pelo preço da avaliação, ou levar isso para leilão e poder fazer até por um preço menor, desde que não seja vil. A tendência é de que seja mais eficiente esse segundo mecanismo. Então, vejam, não é só um capricho dogmático, é também uma ordem razoável de andamento das coisas. A verdade é essa. Na execução por quantia, o que a gente precisa é ter patrimônio. Se a gente tem patrimônio, essa é a obrigação fungível por excelência. Eu consigo transformar patrimônio em dinheiro. E se eu não conseguir, dificilmente o executado vai conseguir também. Essa que é a grande questão. Né? Se ele tem dinheiro no banco, melhor ainda. Daí que eu não vou pensar mesmo em medida coercitiva. Eu pego o dinheiro no banco diretamente. E não preciso nem me preocupar em transformar isso em dinheiro, porque já vai ser dinheiro. Então, eu diria que esse é o campo de incidência das medidas coercitivas atípicas na execução por quantia. Combatendo condutas do executado de ocultação dos bens ou de transferência fraudulenta dos bens. Aí eu posso me valer das medidas coercitivas atípicas. Posso me valer delas também nos casos de pronunciamento de urgência. É importante que se diga isso, pelas razões que eu já mencionei antes, e posso me valer ainda das medidas coercitivas atípicas amplamente na área no campo de todos os deveres e obrigações que tenham natureza alimentar. Porque se nesses casos eu estou autorizado a usar a medida coercitiva máxima, que é a prisão civil, por uma interpretação razoável e conforme a Constituição, evidentemente eu vou poder usar outras medidas coercitivas que sejam menos severas do que a própria prisão civil. Então, esse é um campo em que eu não vejo problema para usar. E vejam, eu reputo que tem natureza alimentar não só aquela dívida decorrente da relação de família ou de casamento desfeito ou coisa que o valha. Existem também obrigações, deveres alimentares decorrentes da responsabilidade civil por ilícito. Existem deveres alimentares decorrentes de relações contratuais. O plano de saúde tem obrigações alimentares perante o seu segurado, naquilo em que o segurado tem direito, e do Estado perante o cidadão, direito à escola, direito à saúde, em todos esses campos eu estou diante de relações alimentares. E aqui, então, eu vou ter um amplo campo de incidência, seja da prisão civil, seja das medidas coercitivas atípicas. Eu diria que, em linhas gerais, seriam esses os meus parâmetros. Eles são só extensos, eles não são complexos. Né? Acima de tudo, eu vou reconduzir isso no campo do fazer e não fazer, sempre a deveres acessórios de conduta, ressalvados
os alimentos. Eu teria mais alguns detalhes para expor, mas acho que a gente pode ir deixando isso para depois. Mas antes, eu quero deixar feito um registro, porque depois não dar tempo no final, eu posso esquecer. Eu só queria deixar feito um registro, que é como eu acabo esse artigo. Na época em que o Fredinho e o Léo, Paula, estavam escrevendo o novo volume sobre execução, a primeira edição dele, na vigência do novo Código, eles fizeram um estudo amplo sobre as medidas coercitivas, sobre as medidas executivas atípicas. Né? E era logo o começo disso. E o Léo foi atrás das decisões, daquelas primeiras 10, 15 decisões de pegar passaporte, mandar cortar a luz e tal. Eu não tenho isso por escrito, porque o Leonardo Carneiro da Cunha, Leozinho, pra gente, o Léo não pôs isso desses termos por escrito, mas eu posso colocar como nota de rodapé Leonardo Carneiro da Cunha na tarde após a primeira manhã de banca do Heitor Sica na Livre Docência, o Leonardo no Itamaraty falando para mim, pro Beck, para quem mais, Lucas e tal, dizendo o seguinte: fui atrás dessas 15, 20 decisões primeiras que saíram por aí. E daí ele dizia o seguinte: por trás de cada uma delas tem um juiz muito puto da cara. Tá? O que significa isso? Essas decisões foram adotadas muito, muito mais como uma reação à insubordinação do jurisdicionado perante a autoridade da jurisdição, e não como mecanismos verdadeiramente coercitivos destinados a produzir o resultado executivo necessário. Algumas dessas medidas, inclusive, eram contraproducentes. Mandar apagar a luz da repartição pública, que precisava prestar lá uma dada, do serviço público, é o cúmulo da cretinice em matéria de eficiência. Né? Se eu corto a luz do lugar, como é que os caras não cumpriram o que eu estou mandando eles fazerem? Né? Isso só funciona mesmo dentro de um raciocínio de lei do talião, né? Alguma coisa assim. Então, eu acabava esse artigo dizendo apresentando uma contradição que era a seguinte: esse mesmo judiciário que tem esse juiz que manda prender passaporte, que proíbe o sujeito de usar o carro, tirando-lhe a carteira de motorista, cancela o cartão de crédito, tudo mais, esse mesmo juiz que faz isso em campos, muitas vezes, que não seriam os adequados para isso, é aquele juiz que se recusa a ordenar que o executado apresente a sua relação de bens, dizendo que cabe ao exequente continuar fazendo uma pesquisa mais intensa. É o mesmo juiz que diz que a devolução do imposto de renda é impenhorável e estende, então, artificialmente os limites da impenhorabilidade dos bens. É o mesmo juiz que começa a criar tese maluca para dizer que a sentença, que o título executivo judicial, a sentença, é uma tese do TRF, que um dos dois não pode ser inscrito no cadastro de inadimplentes. São teses assim que se pergunta, mas para que essas teses? E aqui, então, eu concordo muito com uma observação do Heitor Sica, de que a gente percebe uma falta de disposição de desenvolver adequadamente os meios subrogatórios e um atalho, às vezes, para o caminho mais simples e insincero, porque acabam sendo medidas que não surtem efeito, até porque são logo em seguida caçadas. E aqui eu faço o meu único link com o meu outro artigo dessa coletânea, que é aquele sobre o WhatsApp. Aquilo é a típica decisão jurisdicional insincera. A decisão que o cara profere para a torcida. Ele dá de manhã sabendo que de tarde o tribunal vai ter cassado e a decisão não vai ter produzido resultado concreto nenhum. A expressão não é minha, é do Zé Vicente Mendonça, professor de administração da UERJ. Ele se refere às políticas públicas insinceras e se referia a essa decisão específica como sendo uma decisão judicial insincera. Então, surge esse paradoxo de um uso inédito, incomum no direito comparado. Nós participamos de um debate no congresso, até por qual o Zanetti foi convidado e não pôde ir na época. Né? Verdade. Uma das coisas que eu me penitencio até hoje contigo, meu amigo. Nossa! Um dia haverá outros. Mas o Miguel Teixeira de Souza e o Zé Lebre de Freitas ficam de boca aberta com os debates dos nossos professores brasileiros sobre as medidas coercitivas. Não, nesse caso pode caçar passaporte. Não, acho que nesse é só carteira de motorista. Não, nesse tem que colocar o sujeito lá num canto para ele pensar no que ele fez e tal. Não existe no direito comparado. Não existe. O que o direito comparado tem com muita frequência? Gostam de citar o direito alemão e o common law como sendo rigorosos no emprego de multas e prisões. Em que campos
o direito inglês e americano e o direito alemão usam multas e prisões na execução por quantia certa. Sempre no âmbito daqueles deveres que eu mencionei para vocês. Apresentar os bens que eu tenho e permitir acesso da máquina executiva a esses bens. É sempre assim. É com isso que eles trabalham, em geral, ressalvando como aqui nós temos alimentos e tudo mais. Pois bem, e eu concluí, então, aquele texto dizendo algo mais ou menos assim, que o juiz brasileiro, nessas horas em que ele é pouco rigoroso no manejo dos mecanismos subrogatórios da execução por quantia certa, mas é muito brabo na adoção de medidas coercitivas quando a autoridade dele é afrontada, pois era isso que o Léo constatava, aquela pesquisa que ele fez, ele acaba parecendo com o juiz de futebol, o mau juiz de futebol, aquele que vê o jogo todo, o craque, camisa 10 do time apanhando. O Zana o Zana não vai se impressionar com essa comparação, porque ele torce pro Grêmio. E o Grêmio geralmente vai ser o time do cara que vai estar dando a porrada no camisa 10 craque ali. Brincadeira. Já teve muito camisa 10 bom, inclusive no Grêmio. Mas aquele juiz que não se importa com a violência física do zagueiro em cima do meia habilidoso, e daí quando um primeiro jogador vem falando mais grosso para ele, ele pega e tira o cartão amarelo em seguida o vermelho, porque a autoridade dele foi afrontada. O juiz brasileiro acaba funcionando meio assim. Né? Ele não é muito rigoroso na aplicação das regras durante o jogo, mas aí de quem vier reclamar com ele, vai perder o passaporte ou a carteira. Claro que eu provoquei, eu exagerei aqui no final para deixar vocês todos irritados e debaterem mais. Instigados e provocarem. Muito bom, Telemini. Muito obrigado. Eu acho que foi assim, tu cobriu uma série de assuntos, vários temas polêmicos. E antes da gente passar para uma rodada de debates gerais, tem algumas manifestações no chat, se tu quiser dar uma conferida. Já mais ou menos. O orientador ali, o Minami, está ali não concordando com nada do que eu disse. Mas... eu queria aproveitar para saudar o Minami, dizer para ele se preparar, porque vai ter pergunta, Minami, tem espaço aí para fazer as suas perguntas, fique à vontade, né? Se quiser questionar aqui, mostrar as divergências na coordenação da obra também é muito salutar. A gente falava... Na coordenação não teve divergência nenhuma, é bom que se diga. Foi uma das coordenações co-coordenações mais agradáveis que eu já tive, pelo menos, eu. Não sei, ele até tirou a câmera agora. Eu acho que ele ficou com vergonha. Ou foi buscar algum livro, né? Foi buscar algum livro. Não, então... Não, estou aqui, dá para ouvir? Dá para ouvir perfeitamente. Minami, a coordenação foi perfeita. Aliás, vou aproveitar aqui, Talamini aqui, de novo, hein? Segunda edição. Eu já ia dizer para vocês comparem cada um uns 5, 6, 7. Até porque não comprar é vedação de não factível, né? Exato. Vamos lá. Então, a ideia aqui é a seguinte. Nós podemos fazer uma discussão mais aprofundada, podemos avançar um pouco, discutir alguns pontos que sejam mais polêmicos. Eu vou, apenas para que a gente possa contextualizar um pouco as minhas perguntas, a minha fala inicial, Telemini, para a gente ter a oportunidade de debate, mostrar aqui aquele volume do Comentários ao Código de Processo Civil que eu escrevi na coleção do Luiz Guilherme Marinoni, do Arenhart e do Mitidiero, que foi justamente sobre a execução do título da obrigação de dar quantia nos títulos executivos extrajudiciais, né? E por que é interessante esse volume? Porque nas 100 primeiras páginas eu faço uma introdução geral onde eu vou discutir algumas premissas da execução. E eu defendi muito que o 139, inciso 4, é uma revolução no nosso modelo de execução. Para começar de baixo para cima, né, dos pontos aqui que eu anotei, eu defendi a ideia de uma tipicidade flexível, adequada e uma generalização das astrentes. O que eu quero dizer com esses 3 conceitos desse novo modelo de execução que eu propus na introdução desse livro, né? Foi, inclusive, o livro premiado pelo Jabuti, né? O volume 14 está dentro da coleção do Marinoni, que foi premiada pelo Jabuti. A ideia tem um pouco a ver com uma das tuas premissas, mas se afasta. Em um determinado momento, tu faz uma premissa
que é o paradoxo da regulação detalhada versus a flexibilidade do 139, inciso 4. E aí eu fico pensando aqui o quanto isso é realmente um paradoxo. E por que eu disse tipicidade flexível? Justamente para homenagear a regulação detalhada. A ideia da regulação detalhada pelo legislador é dizer, olha, nós temos sim uma tipicidade. Os modelos de execução não se reverteram completamente. Porém, com o tempo, nós percebemos, e uma interpretação conforme do código vai levar nesse sentido, justamente por causa de outras das premissas que nós vamos ver logo a seguir, por exemplo, a ideia de direito fundamental à satisfação, que está lá no artigo 4º, né? A tutela de mérito e satisfativa. A leitura completa do código nos orienta que essa tipicidade, que é o modelo germânico de execução, como está bem detalhado num artigo brilhante do Michele Tarufo sobre os diversos modelos de execução, que foi da onde eu tirei esse tríplice modelo, né? A execução germânica, execução típica. Para cada tipo de obrigação, um tipo de execução. E tu traduz isso muito bem no teu trabalho, né? Execução francesa, generalização das astrentes. Execução americana, mostra o Tarufo nesse artigo, uma execução voltada para a adequação dos meios executivos às necessidades daquele procedimento. Então, eu juntei esses três elementos e propus uma leitura integral do código a partir das normas fundamentais que direcione o nosso modelo de execução para um modelo de tipicidade flexível, portanto, um respeito à tipicidade como regra, adequada à necessidade de cada situação envolvida na execução, com uma generalização das astrentes, que é exatamente a previsão que tem no final do artigo 139, inciso 4. Então, eu queria te colocar essas outras premissas apenas para que tu pudesse acompanhar aqui o meu raciocínio e aí o questionamento do teu paradoxo. Por que eu acho que talvez não seja um paradoxo, mas sim uma tipicidade flexível, que é o que eu quero te ouvir falar. Nós temos, num segundo momento, uma outra premissa que eu acho importante, sempre de baixo para cima das premissas, que é a premissa de que há uma intercambialidade entre o processo de execução, de cumprimento de sentença, de título executivo judicial, e o processo de execução dos títulos executivos extrajudiciais. Eles estão conectados e há uma intercambialidade entre os dois. Nós temos lá a previsão dos artigos 513, 771, e, ao mesmo tempo, essa intercambialidade também dogmaticamente se sustenta numa aplicação da parte geral do processo comum à execução, que é o artigo 318, parágrafo único. Então, isso reforça uma dogmática dessa tipicidade flexível. E aí nós vamos para as outras três premissas que eu acho importantes aqui para o nosso debate. O direito fundamental à propriedade é o que é defendido na nossa Constituição. Então, o direito fundamental à propriedade não é a defesa do executado. O executado não é defendido por um direito fundamental. Quem tem direito fundamental é o exequente, que é o direito fundamental à satisfação, o direito fundamental da tutela de crédito. O direito patrimonial de propriedade, ele sofreu uma disposição, quer pela prática do executado, que se comprometeu num contrato, que foi condenado, ou que assinou, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta, quer pela prática de um ato ilícito. Há uma disponibilidade do direito patrimonial por um ato do executado. Então, uma diferença entre direito fundamental à propriedade e o direito fundamental de propriedade. Isso mostra que no processo de execução, quando a gente fala de direito fundamental à satisfação, eu não estou protegendo, não é um objetivo do processo de execução proteger o credor. E aí vocês podem dizer assim, poxa, mas e se o credor ele é um hipodeficiente, ele é uma pessoa
que tem uma dificuldade financeira muito grande, ele é uma empresa. Para esses casos de insolvência generalizada, nós temos falência, concordata, insolvência civil e, quiçá, se tudo der certo... Não é o credor, talvez... é o devedor. Se quis dizer o devedor. 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 O superendividamento. Tá? Nós temos, para esse caso do devedor, o superendividamento. Então, para todos esses casos, há um regime específico da execução que protege outros interesses, que não o interesse do credor. Tá? Então, há um regime jurídico diferenciado para modalidades de execução em que o devedor é insolvente. Tá? Então, esse regime diferenciado representa uma tutela também diferenciada com outros interesses envolvidos, como, por exemplo, a função social da empresa. E, por fim, eu entendo nessa introdução que eu escrevi que há uma diferenciação muito importante que tem que ser feita, até fazendo um paradoxo, um paralelo, melhor dizendo, com a questão da duração razoável do processo, que há uma diferenciação necessária nos processos de execução que não é feita quanto ao comportamento das partes no processo de execução. Tu chegou a tocar sobre esse assunto. Há uma diferenciação necessária quanto ao comportamento do próprio poder judiciário, o comportamento do juiz, né? E aí a gente vai ter casos em que a duração razoável do processo é prejudicada pelo comportamento do juiz, isso também pode prejudicar a própria execução, e aí exigir uma flexibilização da tipicidade em razão disso. E há uma diferenciação em relação à complexidade da questão discutida. Mas mais importante do que tudo, eu defendo uma necessária diferenciação em relação ao bem jurídico, material, tutelado pela execução, que lá na duração razoável do processo é o critério da posta in joco. Né? Então, as minhas duas perguntas para ti seria: será que nós podemos equivaler uma execução de título extrajudicial num termo de ajustamento de conduta a uma execução de um cheque? Será que nós poderíamos equivaler em razão disso, será que nós realmente podemos dizer que essas técnicas diferenciadas ou essa generalização das astrentes não poderia ser utilizada para dar mais efetividade para a tutela de alguns bens jurídicos determinados? E será que é possível, então, falar de uma tipicidade flexível? Será que há realmente um paradoxo quando a gente defende uma tipicidade flexível? Então, é só para a gente começar o debate aqui, algumas colocações. Fique claro que eu não vejo paradoxo. Eu aponto que o paradoxo existiria se eu simplesmente defender a generalizada incidência da tipicidade sem uma explicação. Você mesmo procura dar uma explicação. Você saiu com a sua tipicidade flexibilizada, tal, porque você sabe que tem que eliminar as aparentes antinomias do ordenamento, tal, para fazer com que aquilo que às vezes não tem sentido nenhum, porque as pessoas foram pondo lá, passe a ter um sentido. É mais ou menos a isso que a gente se dedica. A gente finge que o ordenamento é um todo sistemático e vai tentar dar uma leitura coerente para ele. Quanto ao que você chamou de tipicidade flexibilizada, com o termo em si, com o conceito do conceito em si, eu nem discordaria, em certa medida. Em alguma medida, até cheguei a mencionar isso ao dizer que hoje a execução por subrogação mesmo, na quantia certa, na obrigação de quantia certa, em larga medida, ela já tem campos amplos de flexibilidade. Basta você partir para a alienação por iniciativa privada. Mas o que eu quero aqui é fazer um exame que é muito prático e direto. Eu quero fugir um pouco assim da abstração do discurso de que há o direito fundamental do credor ou da propriedade, com o devido respeito, para colocar o preto no branco, que é assim aqui. O sujeito tem dinheiro no banco. O que é que eu faço? Perfeito. Tirando os limites de penalidade, eu pego o dinheiro do banco. E pronto, não se fala em medida coercitiva. Isso é subrogação. É a penhora preferencial. Uma coisa que juízes costumam não respeitar por aí. Não vou dizer que seja a mesma pessoa física do mesmo juiz que caça o passaporte, mas que não faz o bloqueio online. Mas que o judiciário como um todo nos apresenta esse resultado, nos apresenta.
O código claramente quis criar um mecanismo pelo qual o bloqueio online aconteceria antes de o devedor saber de qualquer coisa. Não há juiz nesse país que aplique isso direito. O juiz quer que o primeiro devedor saiba que tem uma execução contra ele para ir lá, tirar todo o dinheiro da conta. O juiz não fez isso, não disciplinou isso como um arresto ou outra medida executiva cautelar, ou, enfim, era para ter esse bloqueio automático. Mas vamos voltar. Se tem dinheiro no banco, eu pego dinheiro. Tá? Perfeito. Se não tem dinheiro no banco, eu preciso saber o que esse sujeito tem de patrimônio. Se ele não tem nada, concordo com você, ele vai à insolvência, etc. E tal. E não adianta. É irrelevante se ele pede formalmente a insolvência ou não. É irrelevante a gente ficar usando um mecanismo coercitivo, só vai impingir sofrimento, né? Ou coisa que vale. O nosso ponto que sobra problemático é o meio disso. É o sujeito que tem patrimônio, mas não tem dinheiro no banco. Se tivesse dinheiro no banco, eu pegava. É o sujeito que tem dinheiro fora do Brasil, é o sujeito que passou todo o dinheiro dele para uma sociedade que colocou em nome do filho, é o sujeito que tem bens valiosos, móveis, mas os oculta, e assim por diante. Esse o nosso terreno problemático. Tá? Se o sujeito não tiver ocultado nada, se ele tem lá imóveis no nome dele que são penhoráveis, se ele tem bens móveis de grande valor e tudo mais, daí a gente vai entrar aqui na seguinte discussão. Faz sentido eu impor a medida coercitiva a ele para transformar isso em dinheiro? Vejam, ele não tem dinheiro no banco, ele teria que vender, ele tem um imóvel, né? Ele tem que vender o imóvel. O que é mais simples e direto? Né? Eu alienar o imóvel dele ou eu ficar combinando multa sobre ele para que ele aliene o imóvel? Tá? Aliás, sobre multa, aqui eu abro um parênteses. A gente costuma brincar com os portugueses, que eles são atrapalhados, mas atrapalhados nesse tema somos nós, que falamos em multa para o descumprimento de pagamento de quantia, multa periódica. Uma verba acessória periódica, uma verba acessória que incide periodicamente sobre uma obrigação de pagamento de quantia, que também ela é uma quantia, tem um nome que a gente aprende no segundo ano da faculdade, porra. Se chama juros, porra. Isso é juros. Em Portugal, a disciplina da multa coercitiva é aplicável à obrigação de pagamento de quantia. Só que nesse momento eles mudam o nome e passa a se chamar juros compulsórios, que são juros que incidem como multa diária, com o nome de juros. Por que eu estou fazendo essa provocação terminológica? Para dizer o seguinte, aqui tem muita gente muito mais nova do que eu, mas o Zana tem mais ou menos a minha idade, deve ser um pouco mais novo. Portanto, ele viveu numa época em que os juros eram ainda muito maiores do que agora, juros de banco. Juros não tem limite, né? Tinha limite na Constituição, mas tiraram. E tinha um limite e ninguém seguia. Quando tinha um limite era pior. Ironicamente, quando tiraram, parou de ser tão alto, né? Hoje ele é menos ilimitado do que ele era naquela época. Condições macroeconômicas, eu concordo contigo. Pois é, claro. E essa é a solução para todo o problema, aliás, de execução por quantia certa. Carnelucci já dizia isso, Egas Muniz de Aragão, num congresso na sua cidade, Porto Alegre, disse isso. O que resolve mesmo a execução é a economia. Mas vamos lá. Voltando, e eu advoguei muito para grandes executados, que eram grandes empresas quebradas por aqueles sucessivos planos e tal. E fazer concordata, na época, entrar em concordata era péssimo negócio. Era um bom negócio para o comissário da concordata, não é como a recuperação judicial de hoje em dia. Então não se fazia concordata, não se pedia concordata. O sujeito ficava aguentando em execuções que duravam 5, 7, 10 anos, até porque os embargos tinham um efeito suspensivo e tudo mais. E os juros eram monstruosamente grandes, Ana. E nem por isso nunca um cliente meu veio e disse, meu Deus, esses juros fazem a dívida crescer todo dia. Deixa eu ir lá pagar isso antes que essa dívida fique maior ainda. E esses juros que incidiam diariamente aumentando o valor da multa não são diferentes de uma multa processual. Aumentando o valor da dívida, não seriam diferentes de uma multa que periodicamente incida sobre a quantia. O que eu quero dizer é que quem deve dinheiro, se for dever mais dinheiro, vai ter devendo mais do mesmo. E sempre tudo vai cair no mesmo problema. Se esse sujeito nunca me pagar, como é que eu vou transformar isso em dinheiro para mim? Tá? E aqui eu sempre gosto de citar a frase final do Rosalie vai às compras, que é um filme do Percy Adler, um diretor alemão que fez carreira nos Estados Unidos. E é um filme muito bacana de uma gordinha, dona de um restaurante de beira de estrada, que começa a receber cartões de crédito pelo correio. Essa coisa que até hoje pode acontecer nos Estados Unidos. E daí, ela passa a usar esses cartões.
tem limites grandes, ela começa a super se endividar, né? E vai usando. E tal. E ela descobre que ela é uma consumidora compulsiva. Até aquele dia, ela nunca tinha saído de trás do balcão do bar de beira de estrada dela. Tá? Desse dia em diante, ela se torna deslumbrada e tal. E no começo, o marido dela fica indignado com isso, mas depois toda a família leva numa boa, tá ganhando um monte de presente. A última cena do filme eles estão andando, a família está andando num carrão conversível, comprado com um desses milhares de cartões que ela recebeu, e ela diz mais ou menos o seguinte: e então eu aprendi. Eu posso estar aqui adaptando um pouco os valores, mas a ideia, o conceito da frase é essa. E então eu aprendi que quando eu devo $10.000, eu não durmo à noite. Quando eu devo $1 milhão, quem não dorme à noite é o banco, é o gerente do meu banco. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a incidência de multa sobre dinheiro. Ela amplia o valor da dívida e se eu não tiver, ao fim e ao cabo, um mecanismo subrogatório razoável, eu também não vou conseguir resolver esse problema. Então, eu insisto, se você não tiver na execução por quantia certa mecanismos subrogatórios de transformação de patrimônio em dinheiro, não adianta. A outra coisa que você precisa ter é meios de impedir que o sujeito fraude e que o sujeito oculte o patrimônio. Mas daí aí eu concordo com todo mundo que aí dá para usar a medida coercitiva típica. Esse é o campo por excelência. Quando dizem que o sujeito é malandrão, tem que tirar o passaporte dele porque ele diz que não pode pagar a dívida, mas todo mundo vê ele nas redes sociais, muito bem vestido e tal, e com carros bons. Qual está sendo o problema nesse caso específico? Ele está ocultando o patrimônio. A medida coercitiva pode ser usada aí. O que alguns já me disseram em resposta é, mas para que usar para ele apresentar o patrimônio? Por que eu não usar, então, se eu tenho indícios de que ele está ocultando, diretamente para ele pagar? Bom, primeiro que o uso da medida coercitiva, nesse caso, talvez gere reflexamente esse resultado. Se não for isso verdadeiramente que estiver acontecendo, se ele não estiver ocultando o patrimônio, nós não vamos ter feito incidir uma ordem de pagamento acompanhada de coerção para alguém que não podia, de fato, pagar. Vai que ele não tem mesmo patrimônio, vai que ele é aquele personagem de um episódio do Porta dos Fundos, em que o cara mente que está fazendo academia, mente que tem uma namorada bonita, mente o que é muito comum, bacana, né? Sempre fazendo post. Eu queria até aproveitar, eu queria aproveitar isso, até por causa dessa situação. Tem mais umas coisinhas para falar depois. Depois você volta com esses detalhamentos, mas eu queria te fazer uma provocação sobre isso, que eu acho que é um ponto importante, e tu colocaste no início da tua fala, que se ele se declara insolvente ou não, é um problema que não é tão relevante. Eu acho que aí talvez tenha uma diferença do nosso sistema para outros sistemas, porque a pessoa, para poder ter um tratamento diferenciado e menos coercitivo, menos impositivo do Estado em relação à satisfação do crédito, ela tem que se declarar insolvente, e com isso ela vai se impor autolimitações ao crédito. Ela vai causar menos prejuízo ao sistema de crédito. Isso acaba tendo um efeito. Só diz que isso fugia do nosso problema, porque daí não vai adiantar usar a coerção. Não entendo. Deveria haver um incentivo para que ela se declarasse insolvente. Mas isso passa pela reforma do nosso regime de insolvência civil. Perfeitamente. Estão nos devendo isso. A gente está com a regulamentação antiga. Avançar para o superendividamento. Precisaria ter um regime, e duvido que a gente vá ter. Eu duvido que a gente vá ter, porque a gente não tem isso no âmbito da falência do devedor empresarial, do devedor comercial. Fora do Brasil, é uma lástima o sujeito ser decretado insolvente. Ele não paga as dívidas, de fato, mas ele vira um pária. Ele passa ali 3, 5 anos da vida dele que ele sofre um bocado. Então, isso também é um mecanismo de coerção. O cara cuida para nunca chegar nessa situação. É um regime jurídico que tem vantagens e desvantagens. Claro, sim. Eu só quis dizer que diante da insolvência a gente não tem como superar isso, né? Você não vai conseguir nem com meio típico nem com meio atípico fazer com que nasça dinheiro onde não tem. Se o cara não tem onde cair morto, dele a gente não vai conseguir mais nada. Falando um pouco sobre o direito comparado, sobre a França, eu conheço esse texto, é um texto fundamental do Tarufo, já tem lá, né, seus talvez 30 anos, né? Mas sobre a França é preciso ser dito o seguinte: a generalização das acidentes, longe de ser uma panaceia, também não, ela gera problemas. 2 problemas.
Primeiro, adiantando já, é o que eu já mencionei. Num dado momento, eu preciso transformar aquilo em resultado para o credor. E não adianta nada a Astreinte ficar incidindo, né? A Astreinte é a multa periódica processual francesa. Ela ficar incidindo, aumentando nominalmente o valor da dívida, se eu nunca conseguir cobrar aquilo. Mas antes desse problema existe outro. Nas liminares e na execução dos títulos extrajudiciais, entre outros casos, não se usa a chamada Astreinte definitiva, se usa aquela Astreinte provisória, que é combinada, às vezes num valor muito grande, e ao final ela é revista, ela é liquidada, e invariavelmente ela é diminuída, coisa que o STJ tem feito aqui no Brasil contra a Legem, né, quando ele acha que ficou muito grande a multa. O que todos os autores de direito civil e processo civil falam a respeito da Astreinte desse jeito na execução do título extrajudicial? Ela não adianta nada. O devedor aposta no quanto pior, melhor. Ele diz, dane-se, vai incidir, vai ficar muito grande, eu vou passar a ter que dever aqui uma multa de 500 mil euros para uma dívida de 10 mil euros, e no final o tribunal, o juiz vai ter que me perdoar essa dívida. Então também não é um sistema que funcione perfeitamente se não tiver subrogação. Se em algum momento não houver uma possibilidade de eu transformar. Até ou de uma transformação da medida que era um incentivo e a subrogação em medidas coercitivas de reforço para fazer a subrogação ser eficaz, né? Porque também Porque também tem isso, né? Porque para a multa ser eficaz, a subrogação tem que ser boa. Eu só vou ter medo de uma multa se eu perceber que ela vai virar um dia, vai significar um dia efetiva redução do meu patrimônio, né? Porque de algum jeito vão me cobrar isso, né? Eu não pago. O que acontece se eu não pago a multa? Eu brinco com o Serginho Arinhar, que defende sempre multa para obrigação de quantia. E daí o que acontece se não pagar a multa, Serginho? Combina outra multa em cima do não pagamento daquela multa e depois outra multa em cima do pagamento daquela multa. Tá? Foi feita uma lata de azeite que tinha quando eu era criança, alguma coisa assim, que era uma negona baiana segurando a lata com a fotinho dela aqui, com a fotinho dela dentro, com a fotinho dela dentro, tal, assim, um negócio que não tem... Não, mas na verdade a possibilidade de usar medidas coercitivas depois com a apreensão do passaporte pode reforçar o pagamento dessa multa e do principal, né? Então nós temos um caso extremamente polêmico aqui no Brasil de um devedor que foi até o STF, né, perdeu em todas as instâncias e acabou tendo que fazer o pagamento. Eu quero falar desse caso. Já teve duas vezes problema com passaporte, né? Depois veio a ter um outro problema com passaporte. Ele gosta de passaporte, gosta tanto que ele coleciona de várias nacionalidades. E cadê ele falando nisso? Esqueceram o cara, né? Ele está muito mais protegido que a gente. Está no hotel, parece. Mas ele está super protegido num país que está muito melhor aí na pandemia do que a gente. Bom, eu falar alguma coisa a respeito desse caso. Não, mas antes desse caso, ainda direito comparado. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na hora da quantia certa, o modelo que eles acabam usando é muito parecido com o nosso. É um modelo de localização de bem e expropriação. Eles podem ter mecanismos muito mais rápidos de expropriação e muita aceitação de execução privada, que é uma outra coisa para a gente discutir. Mas é uma execução expropriatória, assim, basicamente, também, ao fim e ao cabo. E, insisto, as medidas coercitivas são severamente usadas contra quem esconde os bens ou não deixa o assistente do juiz ter acesso aos bens. Então, seria muito parecido com o modelo que eu indico que seria o aplicável ao Brasil. É bom que se diga que, ao fim e ao cabo, naquele texto do Léo, do Fred, da Paula e do Rafael, né, que é outro autor desse volume, acho, eles concluem algo mais ou menos assim também. O Volpe também adotou uma posição parecida e tal. Sobre o caso que se falou, que a gente pode contar aqui quem é, se é que alguém não sabe ainda, é o Ronaldinho Gaúcho, o sujeito que teve esse problema. Ele teve uma apreensão de passaporte numa execução por quantia certa de valores atinentes à indenização e multa por ilícitos ambientais, numa ação civil pública ambiental. Movida no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. O meio ambiente é essencial, eu concordo com vocês, né? É essencial. Mas veja, se a gente estivesse usando a medida coercitiva atípica para fazê-lo cumprir um fazer ou não fazer, para assegurar naquele momento a prevenção ou a interrupção da lesão ao meio ambiente, de pleno acordo. Eu acho que aí faria todo sentido. Seja porque isso é fazer e não fazer, seja por conta da essencialidade do bem e tal e tudo mais. Mas para eu cobrar uma multa, que é uma multa administrativa, que ao fim e ao cabo hoje vai para o cofre público, e a indenização,
eu não consigo ver a razão pela qual ela teria uma especialidade em relação a outras. Eu até aceito que o legislador passe a estabelecer essas especialidades. Porque também deixar isso na mão do juiz, vai ter uma isso para outro e aquilo outro. Não gostou da comparação? Bom, então, ganhei esse debate, como vocês viram, porque ele não tem mais voz e nem nada. Fui o vencedor do debate. Estou declarado o vencedor. Ele voltou ali embaixo. Fala, Zana. Está sem som. Mudo. Agora foi. Não, pelo contrário, eu tive um problema de internet aqui, que eu estou com duas conexões, uma via telefone e outra via internet a cabo. E agora eu acredito que resolvi o problema. Mas eu não te ouvi. Então, tu venceu o debate por VO. Mas o que você não ouviu? Ouviu tudo. Eu não ouvi a parte que tu estava explicando sobre o caso do jogador de futebol famoso, esse que tu mencionou. Eu já falei que é o Ronaldinho aqui e tal. Você não ouviu nada? Não, ouvi. Ouviu um pedaço, pelo menos. Ouvi o principal argumento. Eu acho que eu disse que a tutela específica seria execuível por medidas coercitivas atípicas, mas a tutela condenatória de pagamento de quantia sem o requisito da urgência e para ir simplesmente para o cofre público, isso poderia ser feito pelos mecanismos comuns. Mas acabou que se revelou, nesse caso, a efetividade, né? Era um devedor que tinha patrimônio e um devedor que estava recalcitrante em satisfazer... Mas me faltou dizer isso, mas talvez eu, como juiz, também aplicasse aqui a medida coercitiva, só que não para ele pagar, e sim para que ele apresentasse o patrimônio, porque não é possível que o Ronaldinho Gaúcho não tenha ainda algum patrimônio, por mais cabeça de vento que seja. Né? Mas aí os instrumentos, tanto tinha que pagou, né? Eu acho que foram 8 milhões de reais ou 11 milhões de reais, o valor aproximado. E pagou à vista. E aí é interessante perceber isso, né? Que o nosso direito ele tem um código econômico que protege o patrimônio. 8 milhões, a Camila Estoqueiro. A Camila colocou aqui. 8 milhões. O nosso direito tem um código que protege o patrimônio, mesmo do devedor ou do executado, que não tem um direito a um regime especial de execução. E era esse o meu ponto no início, quando a gente começou a conversa, né? Eu acho que nós temos que entender que o regime da execução de tipicidade flexível ele permite um avanço de medidas mais efetivas quando as medidas típicas não se mostrem suficientes a tutelar a satisfação, que é o objetivo final, o direito fundamental mas o meu ponto, ao crédito. Eu até posso concordar, mas o meu ponto é que não pode haver um imenso corpo mole na adoção das medidas subrogatórias típicas. Eu não posso conceber que um juiz seja resistente. Eu acho que o juiz devia fazer isso de cara. Apresente seus bens executados, sob penas, daí sim, sob todas as penas criminais e processuais cabíveis e tal. Eu não consigo entender isso, eu não consigo entender essa má vontade que às vezes há na localização do patrimônio e no combate. Aí eu acho que há uma condescendência muito grande, uma proteção desnecessária do patrimônio do devedor. E aqui eu faço minhas palavras do Heitor Sica na banca do nosso querido Maurício Doutor, que é doutor no nome, logo será também doutor, faço uma hora de acolhê-lo de volta aqui no nosso programa, mas na banca de mestrado do Maurício, o Heitor dizia isso. Ele notava uma certa preguiça do juiz, às vezes, em seguir esse caminho que é um pouco mais complexo da transformação de patrimônio em dinheiro. Aí você vai dizer, mas para que vai seguir se é tão mais simples usar a medida coercitiva? Porque ela pode acabar gerando distorções e impondo sacrifício a quem não tem como verdadeiramente liquidar. Não me refiro ao insolvente, me refiro a quem não tenha dinheiro no bolso, que vai ter tanta dificuldade quanto o juiz teria para vender o bem dele, para alienar o bem dele. É isso que me preocupa. No caso do Ronaldinho, ao fim e ao cabo, nós dois aplicaríamos a medida coercitiva. Você diretamente para ele pagar, como o juiz fez, e eu para ele apresentar uma relação de bens. Né?
Entende? Eu acho que aí o caso é... E aí teríamos um problema, talvez, também de identificar bens que fossem diretamente conectados a ele ou não, que é outro caso de muitos devedores no Brasil, né? Porque quando você pede para ele apresentar uma relação de bens, quando você pede para ele apresentar uma relação de bens, ele apresenta uma relação de bens totalmente inverídica em relação ao que ele realmente possui, né? Porque os bens estão todos... Sabe qual é o único momento em que o sujeito é preso na Alemanha? Não é nem na dívida de alimentos, eu acho que não tem nem prisão por alimentos. É quando ele não apresenta essa lista ou quando ele apresenta uma lista falsa. Né? Eu não sei nem se ainda vigora, mas enquanto vigorou, era nesses 2 momentos que ele podia ser preso civilmente, em todo o processo civil alemão. Você vê como eles consideram grave. Eu acho que a gente tocou no âmago da questão, né? E é bom saber que a gente compartilha do mesmo entendimento, que na falta de outros recursos, a medida de tornar o processo efetivo é necessária para realizar os objetivos mais principais do processo de execução. Eu não sei se o Minami gostaria de fazer uma pergunta. Se algum outro... prometo que fica a palavra para os outros. A minha posição pode parecer conservadora aqui comparativamente, mas relativamente muito mais ousada do que muita gente pensa. Vocês sabem, é preciso uma notícia. Senão, às vezes a gente vive em redomas com um tipo de pensamento. Tem gente que diz que não dá para usar nada. A execução é típica. E fora do Brasil nem se fala. Eu dizia, no direito comparado, isso tudo é muito rigoroso. Então, eu acho que sim, a gente não está tão distante assim. E até eu diria, viu, Tala, que a ideia de apresentação dos bens compreendida numa acepção mais ampla de todos os bens e direitos que o devedor eventualmente possua, ainda que não diretamente conectados a ele pessoalmente, poderia ser considerada típica, né? Um dever de transparência e de cooperação na execução por determinação do juiz. Né? Dana e Tala, só para contribuir, eu estou com 2 bolsistas que estão assistindo aqui e elas fizeram uma pesquisa. Vocês estão ouvindo? Sim, muito bem. E elas uma alegria falar pesquisa... contigo, Minami. Saudade da galerinha, parece FPPC aqui. E elas fizeram uma pesquisa para atualização do meu livro, vai ser a 2ª edição, e elas analisaram mais de 1000 decisões no Brasil todo, que na primeira quando saiu a tese, eu analisei todas as decisões, juntamente com uma delas, nós analisamos todas as decisões com 1394, desde o começo do CPC até 2019, 18, 19. E agora elas continuaram, analisaram todas as decisões de todos os TJs do Brasil, 18, 19 e o pedacinho de 2020. E há uma tendência atual de negativa das medidas executivas atípicas como um todo. E há uma tendência também de repetição de pedido de apreensão de passaporte e de habilitação. E, assim, eu não peguei processo por processo, mas eu me arrisco a dizer que esses pedidos eles são feitos sem nenhum tipo de conexão do efeito potencial coercitivo da medida com, afinal de contas, o que a pessoa queria. No caso do Ronaldinho, em tese, ainda seria possível você defender o passaporte, porque, sei lá, você juntaria para o juiz fotos do Ronaldinho no exterior e o processo, quando você lê o processo, você percebe que ele tentaram várias vezes comunicação com ele e não se conseguia essa comunicação com ele. Sim, foi o primeiro e se problema. não se comunicava, exato, não achava bens. Ele estava no exterior charlando. Defesa moda antiga. Então, em tese, seria possível. Mas nos outros casos, não, essa correlação ela não é feita. Isso é um problema, porque vai gerando antipatia para as medidas executivas atípicas. Porque elas são pedidas de forma... as pessoas pedem como quem pede batata frita no site e batata frita em medida atípica. Pede qualquer medida atípica sem fazer a devida conexão. Né? E isso foi gerando, inclusive, eu até às vezes eu constatei isso nessa ADI contra 1394 que o PT propôs. E nessa ADI pede-se para interpretar como inconstitucional a medida atípica que proíbe alguém de fazer concurso público. Só que essa decisão simplesmente não existe. Quando o código saiu, um rapaz chamado Guilherme Pupi, ele colocou num artigo na internet o seguinte: isso é um absurdo, daqui a pouco tem gente pedindo para não fazer concurso público. Aí as pessoas começaram a ler e foram repetindo: olha, e tem juiz
proibindo de fazer concurso público. Essa decisão não existe. Isso foi se repetindo, chegou no Supremo, no ADI, pedindo para não interpretar o 139.4 desse sentido. Mas não tem problema nenhum que o Supremo casse essa interpretação, porque esse caso não existe. É muito interessante isso, né? Um tema que toca tão profundamente nas nossas pré-compreensões a respeito do direito processual, ele acaba gerando até uma mitologia, né? Queria aproveitar aqui para saudar o nosso querido colega e amigo, o professor Marcelo Abelha, que é um grande especialista no tema também, e veio prestigiar aqui o professor Talamini. E o nosso grande Abelha. Tá no mudo. Sem áudio. Tá no mudo. Deu? Opa! Beleza? Tudo certo. Eu só consegui acessar agora. Eu estava, enfim, acompanhando meu irmão no exame e quando vi o WhatsApp do Hermes, todo meio dirigindo, mas não podia deixar de entrar para mandar um abraço grande aí para todo mundo e não quero ficar longe dessa discussão com gente tão boa, não. Um abraço para você, Talamini, Minami, Hermes, meu amigo, enfim, eu não sei todo mundo que está aqui, mas já todo mundo abraçado. Um abraço aproveite São Francisco aí com a Golden Gate. Eu botei mas é um carro, na verdade, eu estou dirigindo. Tá certo. Tá certo, meu amigo. Uma alegria te ter aqui. Vamos lá, tamo junto. Vamos lá, tamo junto. Então, Minami, você estava... E outro problema que não é muito, assim, é tratado, as pessoas afirmam isso, mas ninguém coloca a mão na massa, é analisar, afinal de contas, o que acontece depois que as medidas executivas atípicas elas são autorizadas. Eu tentei contato com o advogado do primeiro caso em que aquela medida atípica de 2016 que repercutiu demais, que foi a apreensão de passaporte, cartão de crédito e os cartões de crédito e habilitação. Eu tentei entrar em contato com o advogado para saber, afinal de contas, se após aquelas medidas o devedor pagou. Só que eu não consegui contato, mas o processo até hoje, se você der uma olhada no TJ de São Paulo, o processo ainda está ali pendente, inclusive há uma desconsideração em andamento. Então, por mais drástica que seja, não sei se há estudos de fôlego para analisar o que acontece. Cortou aqui. Depois que a medida orientando, que fez essa pesquisa em alguns lugares em São Paulo, ele constatou que a efetividade das medidas atípicas, na maioria era habilitação e passaporte, a efetividade disso era muito reduzida, praticamente nenhuma. Então, não teria muita razão de ser aquelas medidas específicas. E só para concluir, quando eu e Talamini, a gente estava coletando textos para essa coletânea, um dos convites que nós mandamos foi para a professora Arlete. E ela, na época, ela não tinha nem respondido ainda se mandava, se não mandava. E eu encontrei, em uma das jornadas de processo em Brasília, ela veio falar comigo, Minami, você e Talamini estão com aquela coletânea e eu nunca respondi porque eu não tinha muita certeza na época se eu aceitava ou não medida atípica. E hoje eu tenho eu tenho uma conclusão de que as medidas atípicas elas são devidas sim a partir de 2 casos que eu peguei. Eu pedi para ela, eu perguntei para ela que casos seriam esses. E ela relatou 2 situações em que o devedor ele ostentava patrimônio, mas ninguém localizava patrimônio. E esses devedores eles costumavam viajar muito para o exterior. E ela fez essa correlação. E nas 2 situações as decisões eram mais ou menos assim. Ao devedor para que apresente o passaporte na secretaria em 15 dias. Nas 2 situações, o devedor pagou, segundo a professora Arlete. Então, 2 casos que funcionou, né? Só para contribuir aí. E complementar o que a gente... Porque aqui, de novo, a gente caía naquele debate. Vocês diriam, não, usa a medida coercitiva para fazer pagar. E eu diria, não, usa para apresentar o patrimônio. O que eu lembrei agora é que expressamente no direito alemão é dito isso, que quando o sujeito recebe essa combinação para apresentar o patrimônio, ele se exime da medida coercitiva ou apresentando a relação inteira do patrimônio ou pagando. Se ele pagar, ele também se libera.
né? Ou seja, lá está até tipificado esse caminho. Só Sim, só sim, sim. Isso é e muito aí interessante. ao mesmo resultado. Né? E, na verdade, é até bem claro que muitas vezes o problema que nós temos é esse, né? As pessoas, até o momento em que são confrontadas com pagar ou outro comportamento não desejado, é que elas acabam pagando. Né? Então, o processo não pode servir para favorecer o devedor recalcitrante. E aí o Abelha tem um texto muito famoso sobre o devedor cafajeste. Então, já foi mencionado aqui, o pessoal já até comentou. É um dos textos mais é um dos textos da nossa coletânea. Tá lá esse texto. Então, eu estava ouvindo aqui e uma das coisas que eu tenho defendido é exatamente essa que o Talamini acabou de falar, que é, na verdade, a gente não pensar na medida atípica como uma medida final, no sentido de que ela almeja obter o pagamento, mas uma medida instrumental, para que você possa obter, para que você possa conseguir fazer a penhora, para que você possa, de alguma forma, desocultar o patrimônio, porque supostamente há um patrimônio escondido. Então, a gente fica sempre na expectativa de, à medida de, citando esses casos clássicos aí, de que ele vai pagar. Não. Aí acho que a ideia tem que partir da ideia de que, no fundo, é para tentar desobstruir o patrimônio para que a execução possa seguir uma medida típica. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Então, acho que essa é uma... Eu acho que essa talvez isso cause menos problema do que a ideia de punição. Isso cause menos problema do que pensar que ele está recebendo uma medida eventualmente de restrição pessoal para poder obter a satisfação do direito. Agora, então eu concordo plenamente. Agora, aconteceu um caso recente comigo em que eu dei um parecer, até cheguei a fazer uma resenhazinha também da medida típica ser pensada sob a perspectiva do executado, em que eu invoquei, não o cliente que me contratou, eu invoquei o 139 para o executado, porque para o executado era melhor uma medida atípica do que a medida típica, como sendo, portanto, uma forma do executado, quer dizer, o executado dentro daquela ideia de necessária e para o fim de obter a satisfação, o executado gostaria de ter uma forma de cumprir a decisão judicial que era atípica. E a gente invocou o 139, combinado com 805, justamente para tentar transformar aquilo que seria típico em atípico, em favor do executado que queria cumprir, só não queria cumprir da forma estabelecida pelo Código, que era através o sujeito tinha pedido uma alienação e a gente gostaria, embora com restrição expressa lá do 875, que trata da adjudicação, a gente gostaria de fazer uma espécie de adjudicação às avessas, sendo que nessa adjudicação às avessas existe toda uma peculiaridade em torno do caso concreto que justificava ele arcando com todo o custo de transferência do imóvel, dos imóveis, arcando com todo o custo referente aos impostos, ele daria os imóveis e não faria o pagamento em dinheiro. Porque se ele fosse fazer o pagamento em dinheiro, certamente que os imóveis seriam por metade do preço, ainda mais com essa crise que nós estamos vivendo, e ele não terminaria, e a dívida que era de X, ao longo de 5 anos, ia se transformar em 10X. E aí eu fiz um parecer muito grande nesse sentido, para poder justificar. Então, assim, o 139 ele é muito rico. Normalmente se pensa sempre sob a perspectiva do exequente, mas ele pode ser utilizado também sob a perspectiva do executado. Por quê? Porque o executado que quer cumprir, de repente, para ele, quer dizer, é uma possibilidade. O 867 do Código, ele permite a utilização desses dois, vamos dizer assim, desses dois princípios, da maior efetividade possível e da menor gravosidade possível, que o juiz decida, inclusive, pela possibilidade de se fazer o usufruto, mesmo contra a vontade. Isso é bem claro no 867. Então, eu chamo a atenção para o fato de que o 139, muitas vezes, pode ser pensado, quer dizer, pode ser pensado sob um flanco que normalmente ele não é. Mas de qualquer forma,
Muito interessante. Por favor, já passaram um link aqui do o que fazer quando executado é um cafajeste, apreensão de passaporte e carteira de motorista. Esse já esse tá é aqui. o texto que está na nossa Já coletânea. foi disponibilizado Agora precisamos aqui pela passar esse Camila. novo aí. O recente é o que fazer quando o exequente é um patife. É verdade. Eu já até li, você me enviou. Já me enviou. E o exequente não queria fazer convencionalmente, ele não queria aceitar. Não queria fazer, exatamente. E aí a gente entra numa outra dimensão do debate, que é o seguinte: no processo cooperativo, você precisa de um juiz que seja capaz de decidir, mesmo quando há negativa de cooperação, né? O processo cooperativo não é pensado para um processo cooperativo do mundo dos unicórnios ou dos ursinhos Gummy ou dos arco-íris. É um processo pensado para que atinja a sua finalidade. Veja que nesse caso, e tu até citou o caso típico do 867, mas pode ser encontradas outras hipóteses típicas, né? O poder de decidir do juiz é muito importante para efetivar esse processo executivo, até mesmo em favor do executado. Muito boa colaboração. Vamos... Eu vou depois passo para você o parecer, ele deve ter sido juntado ao processo essa semana, mas aí se vocês prometem que vão reservar, mas eu passo depois aí para vocês por e-mail. Maravilha, muito obrigado. Obrigado. Nada, que isso. E o Marcelo tocou num outro ponto, que a gente acaba também deixando um pouco de lado. Ele trocou, claro, em 2 pontos. Um, que é muito, muito inusitado, que é essa medida atípica pensada e concebida pelo executado, mas também na subrogação atípica. Você acaba considerando pouco, talvez porque tenha relativamente pouco espaço para ela, em termos concretos. Mas não deixa de ser interessante, por exemplo, cogitar da seguinte hipótese: a empresa, o executado tem um patrimônio significativo no exterior. Não tem patrimônio aqui. Logo, a execução aqui não iria funcionar. Né? Teria que ser, não dá nem para fazer por precatória, porque não se aceita a precatória para penhora. Pelo menos dá, mas vai dar um trabalho desgraçado. Mas simples, provavelmente, seria executar isso lá e tal. Seria concebível, por exemplo, uma intervenção nessa empresa com um administrador judicial que internalizasse bens para pagar a dívida? Sim, eu acho que sim. Nós fizemos aqui, Eduardo, nós fizemos aqui Eu não tenho o que responder. Mas nós fizemos aqui, só a título de curiosidade, uma penhora na boca do caixa. Porque a empresa, ela só aceitava receber, a padaria, era o caso da executada, ela só recebia em dinheiro vivo. Então, você não tinha como buscar em conta, nada disso. Então, isso é interessante porque a tipicidade não é da medida, mas é da forma como ela é executada. Ou seja, a gente pensa na tipicidade da medida, mas você pode também ter a tipicidade da forma como ela é executada. Então, a penhora só para deixar bem claro, apreensão e depósito. Só que era uma penhora... deixar bem claro, essa tipicidade, eu acho que essa é a que existe já no sistema. Eu acho que essa tem que ser reconhecida sempre. Essa é consolidada, Sim. Vamos dizer, consolidada, né? Muito bom. A possibilidade também, outra ideia também, aventada esses dias discutindo em sala, era a possibilidade de você imaginar que o determinado executado pudesse ceder eventualmente um bem de família dele que o juiz pudesse desconsiderar o bem porque ele era muito suntuoso e permitir que ele fosse usufruído pela parte exequente em determinada temporada. Então, essa também era isso não tem previsão, quer dizer, esse tipo de usufruto não está previsto, mas pode vir a satisfazer. Então, assim, eu acho que tem uma ponderação que o Hermes periódico. Falou. Exatamente. E aí, o que o Hermes falou, eu acho que é muito importante que o juiz ele tem que ter essa sensibilidade para poder encontrar soluções que o direito material vai fornecer, muitas vezes a partir justamente desse diálogo e desse contraditório com o próprio executado. E que isso não é possível num processo em que esse juiz não tem essa participação, ou não tem essa atitude no sentido de buscar uma solução. Os poderes, então, assim, os próprios poderes. Exatamente. Isso é muito, eu acho que isso é muito verdadeiro. Eu acho que esse é um caminho. Então, assim, essa abertura dos meios subrogatórios, a gente não consegue sair muito deles, porque a gente fica preso muito naquilo que está no Código Civil,
como forma de extinção do pagamento, mas eu acho que a gente basta pensar na gente, como é que a gente consegue solucionar o nosso problema? Da melhor, às vezes, misturando dação em pagamento com usufruto, misturando dação em pagamento, usufruto com alienação, enfim, não dá para pensar numa solução rígida em que tem que seguir aquele modelo tradicional ali, aquele itinerário do 827 seguintes do Código. Então, eu sou assim, um entusiasta do 139 e estou achando essa discussão maravilhosa. Ainda vou dirigir muito, vou até Guarapari dirigindo. Tem 40 quilômetros para ouvir ainda. Maravilha, mas tudo que é muito bom tem que chegar próximo em algum momento do fim, né? Até para que a gente tenha vontade de continuar o nosso debate. Você mesmo tem uma reunião agora, Zana, não tem? Isso, tenho. Agora, no nosso departamento, Marcelo, nós temos aquela reunião para discutir as questões do currículo, né? E aí, tu tinha te esquecido currículo da onde? O quê? Acabou tudo, não existe mais nada na universidade pública, porque ninguém pode ter aula à distância e tal. Esse é um problema que nós temos que conversar, né? Até que ponto está correto na medida que hoje nós estamos todos aqui discutindo temas de alta indagação, com excelente utilidade para todos que estão participando, para mim, especialmente, estou aqui muito agradecido pela participação de vocês, e o quanto isso, o meio prejudica, né? Eu acho que nesse caso aqui nós estamos com uma prova viva de que o meio não prejudica nada a qualidade do debate. Muito antes, pelo contrário, né? Meus caros, eu não sei se Talamini gostaria de responder mais alguma pergunta, gostaria de fazer as considerações finais. Então, as considerações só agradecer finais. muito e dizer que é uma satisfação imensa reencontrar tanto amigo querido, tanta amiga querida aqui nessa vídeo. Foi um prazer, Talamini. Agora nós estamos aí com a professora Adriana Campos também. Marcelo também está participando, professora Adriana Campos. Foi muito bom te ter aqui, foi muito bom ter aqui a presença do Marcelo, foi muito bom ter a presença aqui de todos vocês, da Carolina Uzeda, do Maurício Doutor, que fez comentários, do Minami, né, de uma série de perguntas que nós temos aqui no chat, que depois nós vamos tratar de responder. Eu vou encaminhar para o professor Eduardo Talamini. Por favor. E nós aqui já podemos pensar num segundo momento para continuar discutindo a execução, o cumprimento de sentença. Vamos convidar o professor Marcelo para vir e aí talvez o professor Eduardo Talamini para fazer o debate. Meus queridos, Apareço, sim. Não se faz ciência sozinho. E a ciência não se faz com certezas. Então, professor Eduardo Talamini, como forma de agradecimento, mais uma vez eu vou me referir aqui às palavras que eu tenho dito no final desses encontros e que eu acho que valem muito para essa nossa caminhada. Somos como anjos de uma asa somente. E só podemos voar quando estamos abraçados. Abraço forte, meu amigo. Tchau para todo mundo. Obrigado. Valeu. Valeu. Um abraço. Com Deus. Um abraço, pessoal. Tchau. Com Deus, abraço.